Programa livre para todos os públicos. Olá! Ocupar as cidades é também refletir sobre elas. E é por isso que estamos aqui. Esse espaço é nosso. Está começando o programa Urbanidade. Os museus e as exposições nos ajudam a guardar a memória das cidades e nos colocam de frente com a nossa história. E é por isso que no Urbanidade de hoje vamos conhecer duas exposições bem interessantes. A primeira une fotografia e acessibilidade. E por falar em foto, nós conversamos com o fotógrafo e arquiteto Igor Ribeiro. Para começar, a minha parceira Marina Hatz foi até uma exposição que aborda a construção da identidade negra no Ceará. Confira. Você já deve ter ouvido falar que não existe negro no Ceará, mas de acordo com o Atlas da Violência de 2020, o estado é o que mais mata jovens negros no país. Como uma das populações que mais morre, é também a que não existe. Essa é uma das reflexões propostas pela exposição Pra Ficar Claro, Escureci, que está aberta ao público aqui na Casa do Barão de Camusim. As obras são assinadas coletivamente pelos artistas Felipe Eloy, Nicolas Di, Tamires Ferreira e Robson Marques, idealizadores do projeto Black Inktober. O texto que abre a exposição anuncia: é preciso descer ao porão para descobrir a senzala. E lá é um dos espaços escolhidos para a mostra, que também tem uma proposta interativa. O tema da exposição é Pra Ficar Claro, Escureci. Explica pra gente a escolha desse tema. A escolha do nome foi muito a ver com o tema no geral da exposição, porque muito se fala sobre não existir negros no Ceará. Então a gente queria fazer um debate, como se a exposição fosse uma grande conversa sobre esse tema. E tem muito a ver com a maquiagem que falam, até a casa tem um pouco disso quando se fala de porão e não de senzala. Quando você fala dessa casa, as pessoas não sabem que existia uma senzala aqui. Então, a exposição vem nesse sentido de esclarecer, né, de escurecer os fatos, né, de escurecer as coisas. E por isso o título, para ficar claro, escurecer, para empretecer a casa, empretecer a nossa história. E aí você falou da questão do porão, da senzala. Aqui na Casa do Barão de Camusim tem esse espaço. Por que vocês escolheram esse espaço para também expor a obra de vocês? Quando a gente estava pensando a exposição, ainda no início do projeto, que estava tendo as nossas conversas, e até que surgiu alguém que falou desse espaço, de como é escondido isso, de como não fica aberto a toda essa informação de que existia uma senzala. Então, meio que casou com a nossa ideia. Então, a gente resolveu trazer isso para a exposição também, empretecer essa casa, essa antiga casa grande. A senzala seria algo a mais, porque a gente estaria revelando isso ao público e estaria também ajudando no nosso debate, né, nessa nossa questão sobre negros no Ceará, né? Então fala pra gente agora como é que estão os espaços de arte para os negros. Essa é a nossa primeira exposição, primeiro edital que a gente escreveu como grupo e individual também. Então, quando a gente passou, foi algo muito surreal pra gente, porque a gente não esperava. A exposição é muito ambiciosa, tem muitas obras. Então, como é o nosso primeiro trabalho, a gente ficou em dúvida, assim, será que vamos conseguir ou não? Mas eu sinto que a gente consegue perceber que é uma novidade, isso da nossa exposição, esse tema, esse debate. Eu sei que existem muitos artistas anteriores a gente e eu agradeço demais eles. Justamente isso, eu acho que ainda estamos entrando nesse mercado para dizer como está, mas ficamos muito felizes de ter conseguido essa oportunidade, né, com o nosso trabalho, tanto no Black Inktober como Pra Ficar Claro, Escureci. É uma conquista que até agora a gente ainda está tentando entender o quão grande ela é. A cada visita que a gente vem, a cada pessoa que vem e que fala com a gente, que dá o feedback para a gente, cai um pouco mais essa ficha do quão grande essa exposição é, né?
conversando agora, né, com o Eloy, e ele falou assim meio por cima sobre o Black Inktober. Explica pra gente o que é isso. Em 2018, a gente enegreceu uma tag que já existia, que é uma tag de um desafio de desenho criada pelo Jake Parker, que é um ilustrador americano. Voltando aqui para a exposição, né? O que reflete a obra de vocês? A questão racial aqui no Nordeste é bem delicado, porque muita gente que é negra não se lê enquanto negra, maqueia essa identidade racial falando que é parda, ou nem isso, né? Ou até chegando a achar que é branca mesmo. Tem a ver também com buscar se representar na sua própria produção artística. É tanto que nós, todos os anos, permanecemos com 2 temas que sempre se repetem, que é o autorretrato, é onde o artista se representa no desenho, e o amigo também, que é você pegar alguém próximo. E também a exposição acho que serve como um começo também, um início de alguma coisa, porque o próprio processo de ocupar a Casa do Barão tem aberto muitas portas, a gente tem conhecido muitas pessoas nesse processo e muitas coisas estão se caminhando para o futuro, então a gente vê também como um começo. O que quem chegar aqui vai encontrar? Nós estamos ocupando a casa inteira. No meio da casa, no térreo, a gente discute a identidade negra aqui no Ceará. E no segundo momento, a gente olha para o passado, para as dores do passado, as dores da escravidão, e descemos para a senzala, que é comumente chamado como porão, como uma forma de maquiar para que realmente era usado esse espaço. Aí tem o terceiro momento da exposição, onde nós subimos para o ponto mais elevado da casa e mais arejado também. Esse espaço final serve também como um contraponto ao espaço da senzala, que é muito desconfortável. E enquanto no porão você deixa comentários relacionados às suas dores, aqui o comentário é o inverso disso. Em vez de guardar esses comentários, você expõe eles e também são comentários mais positivados. No texto da entrada, tem um trecho que diz, né, que a realidade de outrora ainda se repete. Onde a gente encontra essa repetição ainda nos dias de hoje? Nós achamos muito importante o processo de ocupação da casa pelas pessoas, de instigar as pessoas a virem para cá, conhecer os espaços, principalmente do porão, que é esse espaço que é negado, que as pessoas acham que não podem utilizar dele. Então, eu acho que também os próximos passos explorem a ideia de onde estão essas senzalas pela cidade, por Fortaleza. Além de você e do Eloy, tem também a Tamires, né, o Robson. Fala um pouco do trabalho deles também, já que infelizmente eles não puderam estar aqui hoje. O Pra Ficar Claro Escureci conta com a participação de 4 artistas. O Eloy, a Tamires, o Robson e eu, Nicolas. Então todas as obras, elas têm participação dos 4, mesmo que todas as obras passaram pelo crivo dos 4, então todos participaram de alguma forma. Mas a gente fez questão que os textos da Tamires, eles fizessem essa liga entre todas as obras, desde o começo, o texto de descrição é da Tamires, aí também tem páginas no porão que são com textos da Tamires, que faz parte de um poema dela, chamado Obscura, que o final desse poema está na última obra também, falando sobre a mulher negra, ressaltando esse aspecto que a gente achou que poderia acrescentar uma camada a mais na última obra. E quem está acompanhando o nosso programa de hoje é o arquiteto e fotógrafo Igor Ribeiro. Igor, conta pra gente como a fotografia e a arquitetura se cruzam em sua profissão. Bom, acho que falar desse cruzamento entre fotografia e arquitetura é falar um pouco como é que eu entrei para a fotografia, né? Minha formação original é de arquiteto. O próprio consumo de arquitetura atualmente se dá muito através da fotografia, né? Nos sites e nas revistas de arquitetura. Obviamente a gente não tem condições de visitar tudo que a gente estuda, então eu senti também essa necessidade não só do estudo, mas também, uma vez com a minha empresa de arquitetura, né, de registrar os projetos e as obras que iam ficando prontas.
Então fui adentrando nessa área da fotografia, me apaixonando cada vez mais, e aí também passando a registrar profissionalmente essas obras, essas arquiteturas da cidade. Eu não acho que o tempo seja necessariamente um inimigo da arquitetura, não. Eu diria que o inimigo em relação a essa questão do tempo é muito mais a preservação e a maneira como a gente cuida da arquitetura. Eu acho que a relação arquitetura e tempo ela pode se dar de uma maneira muito mais harmônica à medida que as arquiteturas que permanecem, que são preservadas e que são bem cuidadas, elas podem de alguma forma nos contar uma série de histórias e servir como aprendizado aí para as diversas gerações futuras. Atualmente o consumo de arquitetura ele se dá principalmente através da fotografia, seja ela fotografia estática ou mesmo o vídeo, né, os registros em vídeo. Uma vez que a gente não tem condições de visitar todas as obras que nos interessam, né? Então é muito importante essa responsabilidade no registro de arquitetura e a maneira como a gente conta essas histórias, a maneira que a gente, fotógrafo que está registrando a arquitetura, consegue ou não inserir os usuários, né, daquele espaço final e de alguma forma como é que a gente consegue representar as intenções do arquiteto e as relações daquela arquitetura com a cidade, com os cidadãos mesmo que estão presentes ali naquele espaço. Não, eu acho impossível pensar a arquitetura hoje sem fotografia. Eu acho sim que ela é uma ferramenta fundamental para os arquitetos, seja na questão do registro mesmo da arquitetura, questão de levantamentos, etc., mas também no próprio fazer arquitetônico, né? Uma vez que essa visualização prévia da arquitetura, hoje em dia a gente tem softwares que permitem a gente prever como é que o edifício vai ficar, mas que esse próprio entendimento básico da fotografia ajuda demais até no entendimento dessa proporção espacial, dessa questão da geometria mesmo, que é um dos aspectos tão importantes na hora da gente conceber novas arquiteturas, né? Depois de tanto conteúdo interessante, a gente dá uma pausa. E no próximo bloco, vamos mostrar como fotografia e acessibilidade estão na ponta dos dedos. A gente volta já. Trazer acessibilidade para toda a cidade é uma missão não apenas do poder público, mas também para toda a sociedade. Eu fui conhecer uma exposição fotográfica acessível, uma experiência muito marcante. Olha só, um mundo de conexão entre a arte e a inclusão. Uma porta aberta para a acessibilidade e a sensibilidade. Assim é a exposição Na Ponta dos Dedos. Professor Roberto, o nome da exposição é Na Ponta dos Dedos, mas antes disso, como é que tudo começou? Entrei como professor efetivo em 2014.2, no Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design, na UFC. Mas no final de 2013 eu recebi ligações da Associação dos Cegos pedindo doações para comprar bengalas para crianças no interior do Ceará. Acabou surgindo essa ideia, né? Será que as pessoas cegas poderiam fotografar, né? Como isso pode acontecer? Eu encontrei um espaço, né, favorável para iniciar o projeto. Favorável em que sentido? Eu tinha a Secretaria de Acessibilidade, que deu todo o suporte, né, de informações de como poderia fazer. Teve um evento ainda em 2014, Acessibilidade em Ação do UFC, e eles sugeriram que nós fizéssemos a primeira oficina de fotografia para pessoas cegas, né, na UFC, e fizemos com voluntários. Eu também encontrei um espaço chamado Oficina Digital, onde nós tínhamos equipamentos, ainda temos, né, equipamento de fabricação digital que seria possível materializar essas peças, né? Então o projeto, a ideia ia desde ensinar a pessoa cega a fotografar, realizar as fotos, planejar a materialização e materializar para uma exposição, né? Ou seja, a sementinha foi plantada lá atrás, né? E onde surgiu o Museu da Fotografia? Bom, até em 2018, o Museu da Fotografia, e foi a iniciativa do museu, trouxe essa pessoa que fez essa oficina em São Paulo, que eu falei que foi uma referência, que nas pesquisas eu encontrei, o João Cuxa, para fazer uma palestra. E eu fiquei sabendo no mesmo dia, eu vim assistir a palestra e no final ele abriu para perguntas e eu levantei a mão e falei do projeto. Olha, eu conheci o seu projeto, né, nas minhas pesquisas,
E em 2019, início de 2019, já um novo contato do museu, nós já falando, vamos iniciar o projeto daqui a 2 semanas, vamos fazer juntos? Vamos. E aí começamos a planejar, foram dois grupos de pessoas cegas, 11 encontros cada, um no primeiro semestre, um no segundo, onde foi feita toda a formação, né, foram feitas as fotos e posteriormente selecionadas as fotos, foi tudo em 2019. E a exposição estava prevista para 2020, início de 2020. Aí veio a pandemia e com a pandemia acabou que foi adiada a exposição, mas foi muito válido porque depois entrou o Grupo LID da UES, fizemos todo esse trabalho com audiodescrição com o Grupo LID da UES, que a professora Vera vai falar, então, que resultou nesse trabalho, né, nessa exposição. Professora, você conheceu o professor Roberto da UFC, né? Ele já desenvolvia um trabalho também voltado para as pessoas cegas. Você também, mas não se conheciam antes, né? Foi uma união inusitada, inclusive até com relação às instituições, né? A senhora da UES e ele da UFC, e agora juntos nesse projeto. Conta para mim, como é que surgiu isso? A gente viu que o trabalho, né, que estavam trabalhando na mesma coisa, né? E o mais importante, de áreas completamente diferentes, né? Nós da letras e linguística, e o Roberto da arquitetura e do design, né? Então a gente viu que ali, né, que poderia acontecer, não é, algo importante. E principalmente no que diz respeito à audiodescrição de obras de artes visuais, porque até então todo mundo se falava, né, das pesquisas nessa área que o toque era importante. Então a gente colocava a linguagem do toque, né, nas audiodescrições, dos roteiros, né? E agora tivemos a possibilidade de materializar esse toque, de a audiodescrição levar em conta esse toque, né? E principalmente possibilitar uma proposta, né? Temos uma proposta para acessibilização de museus, que ainda é um segmento, não entrou na era da acessibilidade, né? Então podemos dizer que na ponta dos dedos ele é um projeto pioneiro, assim, diferente, sim. Pode abrir portas para outros, né? Sim, sim. Principalmente porque nós tivemos a abertura, não é? E a parceria do Museu da Fotografia, né? A proposta, né, ela ficou forte, né? E possível de ser replicada, né? Que é o mais importante para nós. Muito prazer, Lourdinha, conversar com você. Rapaz, você tá chique, viu? Ela é poetisa, pedagoga, agora artista, modelo, tudo, né? O que essa exposição trouxe para sua vida? Vamos se dizer que senti na ponta dos dedos a minha fisionomia e saber assim como foi que eu fui retratada. É como enxergar de novo, porque tá com tantos detalhes, tá tão bem retratado que às vezes eu me toco e digo, eu sou bonita assim mesmo? Você é linda! Porque ficou muito bem feito. Ficou muito bem, assim, os detalhes, tudo muito, muito perfeito. A trança do meu cabelo, ficou tudo muito perfeito, que é como se eu estivesse me olhando no espelho. Como foi para você a experiência de ser modelo, de estar na frente da lente e de estar por trás da lente? Para mim foi assim, emocionante, uma surpresa, porque eu não sabia que a minha foto, né, ia ser escolhida para estar nesse momento, né? Porque foi uma brincadeira com as meninas, a gente interagia, que a gente, no grupo, nós ficamos muito amigas, a gente, colega de instituto e tudo, e quando ela estava com a máquina, batendo a foto, e eu fui subir no elevador, peguei a máquina, e como eu tinha pego a máquina pela primeira vez na vida, então eu coloquei a máquina no rosto e fiz um carinho na máquina, né? E então a menina que estava na minha frente fotografou esse momento.
Lourdinha, você vem se preparando então também para esse momento há um tempo, né? Na hora que a gente chega e vê que se concretizou, né? Aquilo que há tanto tempo a gente vinha programando, e assim, a gente que é cega, a gente fica assim, como é que vai ser? Como é que vai ser esse momento? É que quando chega o momento que a gente toca, que a gente sente, aí não tem como a gente aguentar a emoção. Kelly é educadora social daqui do Museu da Fotografia e vai explicar um pouquinho pra gente como é essa parte linda de trabalhar com a inclusão. Bom, a maioria dos projetos do museu são na questão de acessibilidade, né? Não só com pessoas cegas, surdas, mas a gente tenta levar o museu para as pessoas que não podem vir, então é interessante trabalhar com isso e é importante, né? Acredito que essa exposição ela veio para abrir os olhos, né, de algumas pessoas que não conseguem enxergar que a gente precisa ter acessibilidade, principalmente nos espaços de arte, né? Então, a gente iniciou com um curso de fotografia, a gente tinha o interesse, né, de começar a trabalhar em parceria com o Instituto dos Cegos, né? Foi quando a gente conheceu o professor Roberto, que ele veio aqui, então eram 3 instituições que estavam assim pensando coisas parecidas, né? E que no final virou uma coisa muito bonita. Então a gente pensou em dar esse curso de fotografia, né, para esses alunos do Instituto dos Cegos. Inicialmente a gente não sabia muito bem como, mas aí a gente foi fazendo pesquisas, enfim, com a ajuda das outras instituições também a gente conseguiu alavancar isso e criando metodologias, né? Como é que a gente poderia fazer. Desde o início a gente eles usavam tanto o celular quanto a câmera digital para poder fazer a fotografia. Desde o início a gente usa a descrição, a audiodescrição para auxiliar eles, né, para ver o que eles estão vendo na tela. Então, através disso a gente vai criando as imagens, né, para eles. Parte bem interessante dessa exposição é o sistema de rastreamento de toque que foi desenvolvido também pelo professor, né? Professor, explica pra gente um pouquinho o que significa. Pronto, então nós pensamos em um sistema onde a pessoa, ao tocar a câmera, um webcam aqui em cima, ela vai rastrear onde a pessoa toca e nós, com um mapeamento prévio, nós vamos disparar áudios, executar áudios naquela posição onde ele está tocando, ou seja, ele vai ter uma confirmação computadorizada, né, do que ele está tocando. E como é que funciona? Nós rastreamos um ponto de brilho, de maior brilho, no caso temos um adesivo reflexivo que nós colocamos na unha, e ao tocar essa webcam, ela está captando as imagens, o programa ele identifica esse ponto, e se esse ponto está numa região específica, dispara aquele áudio que foi previsto. Então assim nós conseguimos garantir uma maior independência, autonomia às pessoas que estão testando a peça. O que significa inclusão para você? Respeito, porque quando a gente procura um órgão ou procura algo para melhorar a vida da gente, e se a gente não tiver a inclusão, a gente fica impedida de realizar certas coisas na vida da gente. É o mundo todo se preparar para receber qualquer tipo de deficiência. E voltamos a fazer contato com o fotógrafo e arquiteto Igor Ribeiro. Igor, acabamos de ver uma matéria sobre a exposição Na Ponta dos Dedos. Para você, fotografia e acessibilidade caminham juntas? A arte, ela é acessível para todos? Como a gente viu na matéria que acabou de passar, né? Eu entendo que sim, eu entendo que é uma relação também muito importante. Eu acho que a arte ela deve sim ser mais acessível, ela deve permear a vida de todos nós, seja especificamente dos universos que a gente está falando, né, da fotografia, da arquitetura, mas enquanto também uma questão de questionamento social, de entendimento dessa sociedade que a gente vive
e, por que não, de crítica, né, sobre os diversos aspectos que acho que permeiam essa nossa vida em sociedade. Então, sim, eu acho que a arte deve ser cada vez mais acessível, como a arquitetura deve ser e vem caminhando nesse sentido atualmente também. Para mim a urbanidade está diretamente relacionada com esses dois universos que eu estou inserido, da fotografia e da arquitetura. Eu acho que esse exercício que extrapola um pouco essas duas esferas, né, de convívio em sociedade, de convívio nas cidades, eu acho que cada dia mais é importante para a gente, uma vez que as cidades estão cada vez maiores, mais inchadas, com mais pessoas. Então, a urbanidade, para mim, passa muito por esse exercício de convívio em sociedade, esse exercício de entender qual é o limite do próximo, de gozar dos seus direitos respeitando o limite do próximo, e entender que é quase como se fosse principalmente os pontos positivos, né, dessa vida em sociedade. Essa vida em sociedade que eu acho que passa diretamente pela palavra urbanidade, né? E as cidades, nesse sentido, também têm passado por essas reformas, por essas reformulações, no sentido de atender cada vez mais as diversas camadas da população, né? Eu tenho uma memória muito forte assim, da infância, do prédio que eu morava na frente, tinha um desses prédios desse período modernista, que era um prédio que não tinha muros, ele tinha um jardim muito bonito na frente, e eu, menininho assim, criança, eu brincava exatamente nesse jardim, né? É outro exemplo de um prédio que já não existe mais. Então, uma série de aspectos das cidades que vão se perdendo, além dos edifícios isoladamente, mas eu acho que é um pouco da própria urbanidade da cidade, né? Que vai se perdendo frente a essa renovação desenfreada, que eu acho que de alguma forma é natural, mas que ela tem que acontecer de maneira responsável, de maneira a manter um registro da nossa história, né? O programa Urbanidade está chegando ao fim, mas a sua relação com a cidade é por toda a vida. Ame e cuide do local em que você vive. No nosso próximo episódio, vamos contar histórias de inspirações e transformações para uma cidade cada vez melhor. Até a próxima!